Olá pessoal, hoje nossa aula ela falará sobre o fílum Equinodermata, um filo que apresenta características singulares dentro do reino animal. Então, para que a gente possa iniciar a nossa discussão a respeito do filo Equinodermata ou Equinoderma, como muitos chamam, o filo Equinodermata ele é constituído por cerca de 7.000 espécies catalogadas e esses organismos estão distribuídos em 5 classes: a classe Crinoidea, a classe Asteroide, a classe Ophiuroide, a classe Equinoide e a Holoturoide. Nós vamos abordar depois, no final da nossa aula, um pouquinho mais a respeito da classificação. Mas o termo equinodermata ele vem de duas palavras de origem grega. Ecno significa espinho e derma seria a pele, o revestimento desse organismo. Então, nada mais seriam do que organismos que possuem a sua pele recoberta por espinhos. Na verdade, não são espinhos, né? São projeções que eles apresentam no corpo que dão essa característica especial desse grupo. A respeito das características ambientais desses organismos, todos os representantes desse filo têm vida livre, com algumas exceções de organismos que apresentam a relação ecológica do comensalismo. Nós vamos observar que eles são uma grande parcela dos seus representantes, eles estão adaptados a viverem fixos em substrato, portanto, de uma forma séssil, e outros já vivem em ambiente arenoso, em estruturas submersas ou até em epibiose, utilizando estruturas e vivendo sobre elas. É o caso do Echinometra lucunter, que nós vamos observar nessa imagem. Então é esse organismo que vive sobre a estrutura de outro. Nós vamos observar que mesmo a grande maioria seja de vida exclusivamente marinha, nós temos alguns representantes que conseguem suportar a vida em ambiente salobro. Nós vamos encontrar esses organismos em todos os oceanos, em diferentes profundidades, em diferentes latitudes, desde regiões mais próximas da costa até regiões abissais. Então nós temos uma grande distribuição desses organismos. Porém, a maior quantidade deles nós vamos encontrar nas regiões tropicais, se comparado com as regiões polares. Então aqui novamente a imagem do organismo que nós citamos anteriormente. Em relação à morfologia, os equinodermos eles são organismos triblásticos, têm os 3 folhetos embrionários, são celomados e dentro dos diferentes grupos que nós observamos, que nós já estudamos, os diferentes filos, ele é o primeiro na escala evolutiva que se apresenta como deuterostomado. Então, a estrutura do blastóporo nesse organismo, no desenvolvimento dele, dará origem ao ânus e não à boca, como ocorreu nos filos anteriormente por nós estudados. Esses organismos eles apresentam na fase larval uma simetria bilateral, porém na passagem para a sua fase adulta eles passam a ter uma simetria radial, e uma simetria radial geralmente ela pentâmera, como nós podemos observar aqui nessa estrutura, mostrando o corte de um ouriço do mar, mostrando a estrutura interna desse organismo e acabamos observando parte do seu sistema ambulacral que caracteriza bem essa simetria radial ou pentarradial.
Já que eu citei o sistema ambulacral, vamos falar desse sistema. Esse sistema é exclusivo dos equinodermata. É um sistema que ele apresentará diversas funções. Então, o processo de respiração está associado ao sistema ambulacral, o processo de excreção, de locomoção, de fixação, de captura de alimentos, o processo de circulação de substâncias no seu interior. Nada mais ele é do que um conjunto de canais que formado com a presença de ampolas também, e os pés que tendo uma diferença de pressão nessas estruturas, haverá o deslocamento de algumas delas de uma forma controlada, o que propicia a esse organismo movimentação, enfim, todos esses processos que nós abordamos anteriormente. Então aqui nessa imagem nós conseguimos observar a estrutura de um sistema ambulacral. Ele apresenta um anel central e desse anel partem 5 ramos, 5 canais laterais. E observamos também nessas porções, nesses canais laterais, a ampola e o pé ambulacral. Essa estrutura que será, através da pressão de água, expandida ou retraída, propiciando ao organismo a sua movimentação. Então é uma estrutura extremamente interessante desse grupo. Para nós falarmos do sistema digestório, nesses organismos nós encontramos um sistema digestório completo. Então nós vamos ter aí a abertura da boca, que vai se seguir pelo esôfago, pelo estômago, pelo intestino e pelo ânus. Se nós pegarmos aquela imagem que nós vimos do ouriço do mar, nesses organismos a face oral, onde nós encontramos a boca, ela está na região inferior do corpo, e ela apresenta uma estrutura com 5 dentes que nós denominamos de lanterna de Aristóteles. Essa estrutura ela é importante para a raspagem e ele também utilizará para a captura do seu material alimentar. Já na face aboral, quer dizer, na face oposta, nós vamos encontrar o ânus. Então agora nós vamos observar um vídeo mostrando essa estrutura desses organismos. Army, the sea stars move into position, slowly but surely working up toward their victims. The mussels cannot run or fight. All they can do is hide within their shells as their killers crawl over their sensory tube feet sweep over the tightly packed mass of shells, searching for any mussel's defenses. Settling on its victim, the sea star hunkers down and begins its attack. The wave of the assault begins with the tube feet, which use hydraulic pressure to pry open any gaps in the mussel's shell. Next, the star deploys its most unusual weapon, its which moves out of its body to digest its alive. Even in it is hard to see the sea star's attack. But a miniature camera tucked within the mussel's shell gives us the first look ever at the that unfolds here every day. Once the tube feet have physically breached the mussel's defensive line, the sea star's translucent stomach assault. The animal actually pushes its stomach inside the mussel's shell, unfolding like a fatal flower.
The stomach unleashes a volley of weapons, digestive juices that dissolve the muscle soft pink flesh. All that's left is a nutrient-rich soup that's quickly absorbed by the sea star. Having assimilated the muscle, the sea star's stomach pulls away, and the animal moves on, leaving behind an empty shell. Nós pudemos observar nesse vídeo como ocorre o processo de digestão nesse organismo. Ela everte essa estrutura da lanterna de Aristóteles com parte do seu sistema digestório e consegue se alimentar do interior de um molusca. Em relação ao sistema circulatório, nós vamos observar que essa estrutura ela é ausente ou extremamente rudimentar e a distribuição das substâncias é feita através da cavidade celomática. Já a excreção deles é feita diretamente pelos fluidos, pela água presente no sistema ambulacral. Então não tem nenhuma outra estrutura específica para o sistema excretor nesse grupo. Já em relação ao sistema esquelético, nós vamos observar a presença de um endoesqueleto. Esse endoesqueleto ele é constituído, ele é formado por placas calcárias e nós vamos observar claramente que ela é alternada com as zonas ambulacrais em 5 áreas ou 5 zonas interambulacrais. Essas zonas ambulacrais, elas apresentam orifícios. Esses orifícios justamente eles estão aí para que possam os pés ambulacrais, a estrutura que é mais flácida, menos resistente dos pés ambulacrais, que permitem essa maleabilidade, para que elas possam atravessar esse endoesqueleto e assim atingir o meio externo, propiciando a movimentação desses organismos. Nós vamos observar também na face dorsal do esqueleto há uma placa central ou um disco, e nesse disco se abre o ânus. Ela é rodeada também por 5 placas e cada uma com um orifício. Esse orifício será o orifício genital. Esse orifício genital, nós vamos observar que numerosos poros são ligados ao sistema ambulacral, e nós vamos denominar essa estrutura, essa placa com todos esses orifícios, de placa madrepórica. É importante também que a gente observe que nessas placas nós vamos ter os espinhos, e esses espinhos eles possuem uma mobilidade em virtude da presença de músculos que ficam em sua base. Entre os espinhos nós vamos ter estruturas que lembram pequenas pinças, que nós chamamos de pedicilárias. Essas pedicilárias elas podem ter 2 ou 3 artículos, estruturas articuladas. A função dessas estruturas vai ser também a defesa, como a própria limpeza da estrutura corporal desses organismos. Então aqui nós observamos o endoesqueleto de um ouriço, mostrando então a estrutura pentarradial desses organismos. Observamos aqui o poro genital, a abertura do ânus e aqui a visão oral com a abertura da boca e a placa peristomial, então o que fica ao redor da boca. Aqui o esqueleto de uma bolacha do mar, que nós também conseguimos observar claramente a sua simetria pentarradial. Já em relação ao sistema respiratório desses organismos, a respiração ocorre por difusão, então a troca de gases entre o organismo e o meio externo, a água do mar ou de um ambiente salobro. E nós vamos observar que aí também o sistema ambulacral tem
uma participação. Nos pepinos do mar, nós vamos observar que existem vários filamentos ao redor da boca, por onde passa o líquido celomático. Esses filamentos que ficam ao redor da boca, eles funcionam como brânquias, porém nós não vamos observar pigmentos respiratórios, pigmentos que transportariam o oxigênio. Se nós pegarmos o ouriço do mar, ele já possui brânquias dérmicas, que são parecidas, são brânquias periorais, próximas ao que nós observamos lá no pepino do mar, e elas também são ocupadas com líquido celomático. Entre essas brânquias, nós vamos observar muitos espinhos quando nós pensamos no ouriço do mar, e junto com as pedicelárias, né, que são estruturas que vão retirar os detritos que eventualmente fiquem presos a essas estruturas e acabem de uma certa maneira prejudicando o processo de trocas gasosas. Então aqui nós observamos numa estrela do mar a porção do seu processo respiratório. Observamos as gônadas, observamos o estômago, então observamos uma série de estruturas. E observamos aqui até a estrutura do pé ambulacral no interior desse organismo. Já o sistema nervoso, ele apresenta um anel ao redor da faringe, portanto um anel periesofágico, e desse anel partem 5 ramos de nervos radiais. O sistema ele ainda é muito rudimentar e ele não apresenta cefalização, algo que nós já vimos em grupos anteriores, algo que nós já vimos desde dos plateumintes, já o início de um processo de cefalização. Em Echinodermata não encontramos essa estrutura. Porém, nós vamos encontrar células relacionadas ao sistema nervoso que tem a sensibilidade tátil, a sensibilidade olfativa, e que ela fica distribuída, essas células ficam distribuídas ao longo de toda a superfície corpórea. Existem ainda nas estrelas do mar regiões que são fotorreceptoras, não vão formar imagens, mas elas terão a percepção de luminosidade, se está claro ou se está escuro. E essas regiões elas se localizam nas extremidades dos braços desse organismo. Então aqui a gente tem um esquema do sistema nervoso justamente de uma estrela do mar, em que nós observamos o anel periesofágico, os 5 ramos e a terminação de cada braço com essas células fotorreceptoras, o que foi denominada como ocelos. Já em relação ao sistema reprodutor, nós vamos observar que esses organismos são dioicos, então sexos separados, e a fecundação é externa. Ela acontece com a liberação dos gametas na água, local esse que ocorrerá a fecundação. No início do desenvolvimento embrionário, é um desenvolvimento embrionário indireto, então nós teremos uma forma larval, e essa forma larval ela apresenta simetria bilateral. Na continuidade do desenvolvimento desse organismo, nós teremos um processo de metamorfose. A larva, que tem simetria bilateral, ela sofrerá metamorfose e teremos um adulto com simetria pentarradial. Então nós vamos observar que estruturas que apareciam como única na larva, ela será em algumas delas multiplicadas por 5, justamente porque esse organismo apresenta esse tipo de simetria. Então agora nós vamos acompanhar um vídeo mostrando esse processo de metamorfose. Então nós observamos 2, 4 células, já na forma de mórula, a blástula, o processo de gastrulação,
Repare que ela vai mudando a sua estrutura corporal. Interiormente, formando uma estrela, uma forma adulta ainda rudimentar. Essa estrutura ela vai se ampliando. Nós observamos o processo de ampliação dela. Aí já numa fase juvenil, até que ela atinge a fase adulta. Então esse processo que nós temos do desenvolvimento, desse processo de metamorfose desse organismo. Em relação à classificação, nós vamos ter 5 classes. A classe asteroide, que nós vamos observar que ela tem o corpo achatado, os pés ambulacrais e a boca ficam voltadas para a região ventral, o ânus para a região aboral, e é bem clara a simetria pentarradial, né, com 5 braços. Nós temos como exemplo a estrela do mar. A classe equinoide, nós vamos observar que tem o corpo circular, esférico no caso dos ouriços e achatado no caso da bolacha do mar, não apresentam braços. A boca também está na região oral e o ânus na região aboral. Os pés ambulacrais ficam distribuídos por todo o corpo e também no caso do ouriço associados à estrutura dos seus longos espinhos. A classe holoturoide já tem o corpo macio, o seu endoesqueleto não é tão característico, tão desenvolvido. Ele é alongado e também não apresenta braços. A boca desses organismos ela é rodeada por alguns tentáculos e o ânus fica na região oposta do corpo, já que ele tem o formato alongado. Os pés ambulacrais eles ficam distribuídos como fileiras longitudinais, como faixas longitudinais no corpo desses organismos. Já a classe ofiuroide, ela tem o corpo achatado, a simetria também ela é pentarradial, lembra a estrutura de uma estrela do mar, porém os seus braços são extremamente flexíveis, tem movimentação. Esse organismo ele não possui uma estrutura anal. Eles movimentam-se graças a essas ondulações dos seus braços, tanto que eles são chamados de serpentes do mar. E finalmente, a classe crinoide, que nós vamos observar que ele tem o corpo na forma de taça e os seus braços são 5 braços ramificados e apresentam uma extrema flexibilidade. Geralmente esses organismos nós encontramos eles fixos em rochas, mas existem algumas espécies que têm a capacidade de natação. Um exemplo que nós temos desse grupo é o lírio do mar. Então galera, essa foi a nossa aula sobre equinodermata, espero que vocês tenham curtido e hoje eu vou colocar no finalzinho desse vídeo a indicação de um site, uma indicação de um canal de um amigo, professor de física, que para vocês acompanharem as aulas lá também. Valeu, um abraço e bons estudos!